Boa tarde, boa tarde, boa tarde aos nossos amigos do Facebook. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Estou querendo compartilhar uma palavra de Deus. A estratégia do inimigo para você não prosperar. É algo importante. Precisamos começar a perceber que há uma luta acontecendo, uma batalha, e você não pode sair perdedor. Já pensou que é isso? Continuar perdendo? É tempo de vencer. É tempo de mudar a estratégia. É tempo de sair do comodismo. A gente precisa de ações que nos levem à vitória. É interessante, né? Pensamentos não mudam a história. O que muda a história é ações. Ficar estagnado pensando que vai mudar, que vai acontecer mudança, nunca levou ninguém a lugar nenhum. Nunca levou ninguém a lugar nenhum. Precisamos ter ações de verdades que nos conduzam. E o inimigo tem uma estratégia. E o inimigo coloca ela em prática. E às vezes está funcionando aí na sua vida. E por mais que você ore, por mais que você jejue, por mais que participe de cultos, por mais que entre em campanha, não vê resultado algum. Mas precisamos descobrir aonde está a fonte desses problemas, em que você tem errado. Eu tenho algo para mim que eu tenho estudado e aprendido. Por que o diabo caiu? Já parou para pensar nisso? O diabo, Satanás, Lúcifer, ele era um morador do céu, um morador celestial. Tinha toda a mordomia celestial, mas caiu da graça. Por que ele caiu? Simplesmente pelo fato de que ele quis fazer o que não foi criado para fazer. Ele quis assumir uma condição que não era dele. E por que você não está prosperando? E por que você não está crescendo, desenvolvendo? Porque a sua vida não está andando? É justamente pelo oposto do diabo, pelo oposto de Satanás. Não está prosperando porque não está vivendo a vida que era para viver. É no oposto. Um quis ser o que não era para ser. E o outro não está nem aí para ser o que nasceu para ser. Então nós precisamos, em nome de Jesus, tomar uma postura. Tati Marileia, quanto tempo, gente? O que é isso, rapaz? Isso é um privilégio. Então, irmãos, assumir uma postura de vencedor, de mais que vencedor, de pessoas que nasceu para vencer, que foi criado para governar, levantar a cabeça e assumir o cajado que Deus tem colocado na sua mão, a autoridade que Deus derramou na sua vida. Você não nasceu para continuar vivendo essa vida de perdedor. A história tem que mudar. Mas será que eu não tenho que fazer nada para mudar? Eu tenho que fazer alguma coisa. Precisamos entender algumas coisas, viu, irmãos? Uma fotografia, ela não é a pessoa que foi fotografada. Ela é apenas uma representação daquilo que é a pessoa. Amém? Essa compreensão é importante para nós. Tirar a foto de alguém não é a pessoa. Não é a pessoa. Paz, pastor. Domingo estamos lá, em nome de Jesus, Cíntia. Senti saudade, viu? Senti saudade. Tem que aparecer, pô. A gente sente foto dos irmãos aí. Lourdinha Chagas. Então, irmãos, eu não quero que você continue amargando uma vida de derrota, de perda. Não que a gente não vai passar por sofrimento. Isso está até sendo ensinado na escola dominical. Mas Deus conduziu o povo para o deserto, mas a intenção de Deus era fazer o povo chegar na terra prometida. Deus não te colocou no deserto para você morar no deserto. Deus não te colocou numa situação para você continuar vivendo ela a vida inteira. De repente, por um período, um aprendizado,
algo que você precisa mudar, transformar, mas Deus te tira daí. Deus quer tirar você dessa condição. Amém? Um passo não é a jornada. Eu preciso chegar em tal lugar, mas eu preciso saber o seguinte: o primeiro passo é só o primeiro passo. E preciso dar continuidade a esta caminhada. O que tem acontecido é que muitas pessoas não têm dado continuidade à caminhada que ele começou com Cristo. Né? Começou bem, está igual os Gálatas. Começou bem e termina mal. Porque dentro da caminhada dá ocasião ao pecado para fazer coisa que não devia, para participar coisa que não devia. Então, qual foi a estratégia do inimigo em todos os tempos para parar o povo de Deus? E é a mesma estratégia que ele travou no livro de Atos. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 17, diz assim: mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-nos para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Qual que é a estratégia do inimigo, irmãos? Para você não vencer, para você não avançar, para a sua vida não mudar, para que você fique aí estagnado, sofrendo, passando por enfermidade, remédios que não fazem efeito, alguns aí vendo vulto, assustado, outros morrendo de medo, com medo de morrer. O que o inimigo fez? Vamos tirar a palavra deles. É simples assim. Vamos impedi-los de aprender a palavra. Impedindo o aprendizado da palavra, estava cortando a conexão deles com Deus. Impedindo você de aprender a palavra, te ocupando com outras coisas, te conduzindo por outros caminhos, levando a você a deixar em segundo plano aquilo que Deus estabeleceu para ser primeiro plano, você vai deixar de alcançar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Lá no livro de 1 Coríntios está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus te ama, você sabe. Que Deus amou o mundo de tal maneira e entregou na cruz, por amor, àqueles que ele amava, isso aí é geral. É de conhecimento geral. Mas a Bíblia está afirmando que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. É você que precisa demonstrar o seu amor a Deus para que estas promessas se cumpram sobre a sua vida. Não é Deus provar o amor dele por você. É você provar o seu amor por Deus. Porque Deus já provou o amor dele por você quando entregou o único filho na cruz do Calvário. Pastor Marcelo, mas como que eu faço para demonstrar esse amor a Deus? Estudando a palavra dele. João, capítulo 14, versículo 21, é muito claro, é muito explícito, de fácil entendimento, de fácil compreensão. Aqueles que me amam guardam os meus mandamentos e os praticam. É simples. Guardar os mandamentos e praticar. Então, eu quero trazer para você aqui algo da parte de Deus, porque o mal, ele tem sido aí constante na vida de algumas pessoas, porque elas não conseguem renunciar um modo de vida que lhes conduz à doença, a perdas, que lhes conduz ao sofrimento, que lhes conduz à derrota. Eles preferem investir numa vida de sofrimento do que numa vida com Deus. Daniela Gonçalves, mais uma vez aí, Deus te abençoe, viu? Está entendendo, irmãos? Então é preciso haver todo um processo de renúncia para que você possa alcançar projetos de Deus na sua vida. Existe um projeto de Deus pronto para você, do seu tamanho. Um projeto de Deus
para te fazer feliz, para que você seja bem-sucedido, para que você não amargue a sua vida debaixo de enfermidade, uma vida de destruição. Já existe uma palavra liberada para a tua cura. Isaías 53 diz que ele levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e você precisa tomar posse dessa palavra, meu querido. Não adianta você ficar mentalizando, pensando, frequentando culto, sentando em banco de igreja, se você não tomar a atitude correta. A vida muda, a vida é transformada a partir das atitudes corretas que você toma. Porque precisa entender isso. Amém? A pauta musical, a música escrita na partitura não é a música. Você não consegue ouvir. Você não consegue ouvir música porque ela está escrita na partitura. Ah, não, ela precisa ser executada. Então, o que vai fazer diferença, e eu quero trazer para você aqui nessa tarde, na presença de Deus, é o tipo de prática que você tem da palavra. É isso que vai definir a sua vitória ou a sua derrota. É isso que vai definir o seu sucesso ou o seu insucesso. É isso que vai definir a sua perda ou a sua conquista. É isso, irmãos. Entendeu? Então precisa colocar em prática o que a palavra diz. Porque se você não renunciar a um tipo de vida e não olhar para a Bíblia para atender ao que ela diz e continuar vivendo a sua vida segundo os seus propósitos, você vai perder. Vai perder. Porque o melhor de Deus é só Deus que pode te oferecer. O melhor de Deus é só Ele que pode derramar sobre a sua vida. O melhor de Deus precisa ser conquistado, precisa ser travar uma batalha para você chegar aonde Deus quer. Então eu preciso que você tenha paciência aí para compreender, irmãos. E eu vou falar de novo isso. O diabo caiu do melhor lugar que existe, porque quis ser aquilo que não foi criado para ser. O diabo caiu da glória que Deus tinha estabelecido para ele, porque ele quis alcançar algo que Deus não tinha determinado para ele alcançar. Agora você não está vivendo algo que Deus preparou para você viver, porque você não se esforça para chegar aonde Deus quer que você chegue. Está vendo a diferença aí? Que um quis viver o que não era para ele, e o outro precisa se esforçar para viver, mas não quer se esforçar. E tudo isso, a palavra diz que é alcançado por meio do conhecimento. Irmãos, as pessoas nos dias de hoje, eles têm ignorado de forma abrupta a compreensão, o entendimento. Têm ignorado sentar na escola dominical, na sua igreja. Eu não estou pregando aqui para a minha igreja, não. Eu estou pregando para pessoas que precisam atentar para o que a palavra de Deus diz. E eu vou insistir e vou repetir. A igreja, ela é a escola de Cristo. A igreja foi estabelecida na terra para te ensinar a viver de maneira vitoriosa em todas as áreas da sua vida. A igreja foi criada por Cristo para que você pudesse não só se arrepender dos pecados, não só se converter, porque isso é o início de tudo. Se arrepender, se converter é o início de tudo. Mas segue-se um caminho com Cristo. Não para quando eu chego na igreja. Não para porque eu levantei a mão. Não, é só o início de uma vida que vai ser transformada pelo o aprendizado da palavra. Você precisa atentar para isso e compreender que Deus te chamou para ser cabeça, te chamou para ser cauda, e não te chamou para viver debaixo de jugo, vivendo uma vida infeliz, vivendo uma vida de derrota, vivendo uma vida frustrada, vivendo uma vida onde fica na dependência de pessoas te servirem para você alcançar alguma coisa. Não, Deus não te chamou isso. Por que eu estou afirmando isso? Porque a Bíblia é enfática a dizer no livro de Isaías 1,19 que aquele que quiser obedecer vai comer o melhor dessa terra. Agora dá uma olhadinha na sua volta aí e vê se você está desfrutando de coisa que Deus está te dando.
Vê se você está desfrutando dessa promessa que Deus fez, não só para Israel, mas para todo aquele que crê na palavra e decide viver uma vida na palavra de Deus. Está vivendo aí em depressão. Depressão é a doença do século. Ah, pastor, quem não está depressivo? Ah, irmãos, não estou dizendo que não vai ficar, mas que pode mudar. Não estou dizendo que não vai passar, mas que pode sair. É isso que eu estou afirmando para você. Porque a palavra de Deus, o povo só morreu no deserto. Por que o povo morreu no deserto? Porque o povo não quis assumir a postura que Deus chamou eles para estar. Eu estou te convidando nessa tarde para sair de frequentador de igreja a praticante da palavra. Sair de observador para pessoas que vivem na íntegra. É isso mesmo, pastor. Mais uma vez, vamos lá, nós de obediência. Obediência gera milagre. Fala isso aí. Escreve isso aí no comentário. Obediência gera milagre. Obediência ou vai te guardar do mal, ou vai gerar milagres incontáveis na sua vida. Não adianta você sentar no banco de igreja, ficar lá de cabecinha baixa, ouvindo palavra, ou palavras de efeito, ou mesmo a pregação sincera da palavra, e sair dali e não colocar, não aplicar na sua vida. Não adianta. Você ficar a vida inteira. Há quanto tempo você frequenta a igreja? Há quanto tempo você escuta a palavra? Há quanto tempo? Pensa nisso, meu querido, minha querida. A Bíblia é clara que Deus falou. Deus que falou, eu estou aqui repetindo Bíblia para você. Estou replicando o que a palavra de Deus diz para você tomar posse nessa tarde, que hoje pode ser o dia da sua vitória. Que hoje pode ser o dia da transformação da sua vida. Eu não vou ignorar o que a palavra diz, dizendo, no mundo você vai passar por aflição. No mundo você vai enfrentar dificuldades. No mundo vai vir barreiras contra você. No mundo vai se levantar pessoas para tentar te parar. É isso que a palavra está afirmando. No mundo você vai passar por algumas faltas. Jesus falou assim. Muitas vezes ele corrigiu os seus discípulos que não compreendiam isso. E se você não compreender isso, você não vence. Que é necessário nós passarmos por adversidades. É necessário nós passarmos por momentos de perdas, de aflições, de angústias. Fala Carlos Eduardo da Rocha, meu parceiro. Quanto tempo, meu querido? Abração. É necessário, irmãos. Tem coisa que é fundamental na nossa vida. O salmista no Salmo 119, escuta isso. Para você que está aí indignado porque está passando problema. O problema não passou, é porque você não aprendeu. A situação não mudou, é porque você não colocou a palavra em prática. Colocar a palavra em prática não é ficar todo domingo frequentando o culto, não é ficar todo domingo. Não. Colocar em prática é falar, Jesus, a tua palavra fala assim, e eu estou vivendo a tua palavra. É assumir o que a palavra diz. No livro de Salmo 119, o salmista fala assim no verso 71. Foi bom para mim passar por dificuldade, passar por aflição. Foi bom. Não entenda que está sendo ruim você passar essa dificuldade, essa privação, não. Mas entenda que as privações, as dificuldades, elas são escolas. Elas são aprendizados. Paulo entendeu lá no livro de 2 Coríntios 12 o seguinte: quando estou fraco, aí que sou forte. Quando eu enfrento os problemas com a palavra de Deus, eu me fortaleço. Então por isso eu quero trazer essa palavra, que você compreenda nessa tarde que Deus permitiu você passar por isso, para você atentar, olhar para Ele, porque Ele tem olhado para você, Ele tem olhado para a sua casa, Ele tem olhado para as suas dificuldades, mas você nessa tarde precisa falar, eu não quero mais viver isso. Tem uma solução e eu quero mudar a minha vida. Então se levante, meu querido. Se levante, que eu vou trazer algo da parte de Deus para você, para que a sua vida, para que esse ano ainda você possa viver o melhor de Deus. Para dizer a você o seguinte:
que o que você está vivendo não representa o que Deus tem para você. Você pode falar isso aí? O que eu estou vivendo não representa o que Deus quer para mim. Amém, querido? Amém, querido? O que você está vivendo não representa o que Deus sonhou, o que Deus planejou para você. Por quê? Ele fala assim lá em Jeremias 29. Eis que eu sei que pensamentos tenho a teu respeito. Eis que eu sei o que eu tenho preparado para você. Eis que eu sei, irmãos, quero dizer a você nessa tarde, Deus preparou o melhor para a tua casa, preparou o melhor para a tua família, mas a minha pergunta é, você está disposto a viver o que Deus tem para você? Porque viver o que Deus tem para a gente, necessita de quê? De renúncia. Está disposto a renunciar à vida que você escolheu para viver a vida que Deus preparou? Eita glória! Então, o primeiro passo é ouvir o que Deus tem para falar com você. O chamado de Deus é aprenda a ouvir a palavra. Aprenda a ouvir a palavra. Não adianta você ouvir profecia. Ah, tem chamado, tem promessa, mas está amargando uma vida de miséria. Está gastando com remédios. Eu estou dizendo aqui, irmãos, não que não vá tomar remédio. Não que não vá passar, mas se existe um Deus que cura, eu prefiro acreditar que a minha vida vai sair de gastador de remédio para abençoador da obra. E eu vou dizer pesado aqui, aqui eu vou falar, no Facebook eu vou falar. Tem gente que está amargando porque é infiel a Deus. É infiel. Não cumpre a palavra, não concorda em ser dizimista, não concorda em ser ofertante, não concorda em colaborar com as coisas da obra, aí gasta um dinheirão de remédio. E está gastando. Mas não concorda em ser dizimista, irmãos. Deus tem algo para a sua vida. A vida só melhora quando eu pratico a palavra. Tiago 1,21. Não sejais somente ouvintes da palavra, mas sejais também praticantes. Você quer alcançar uma milha sentado no sofá? Você quer alcançar as bênçãos, mas você não se envolve com a palavra de Deus? O que você vai alcançar? O que o Senhor Jesus fala? Segue-me. Seguir tem que sair do lugar. Muita gente está querendo que Jesus volte aqui e vai na casa dele, chamar ele. E nunca leram uma passagem bíblica que está no livro de Lucas, parece 14:23, que o Senhor Jesus mandou lá o convite para a festa para as pessoas, mas estava todo mundo muito ocupado. Você está muito ocupado com as suas coisas. Você está muito ocupado com a sua vida. Você está muito ocupado com as coisas que você entende que é certa. E está deixando as coisas de Deus, ignorando a palavra que diz: colocar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Está preocupado com as demais coisas e esquecendo da coisa principal, que é buscar a presença de Deus. Vou te falar aqui abertamente, Jesus não vai voltar aqui, não vai na tua casa te chamar, não vai na tua casa te chamar para o culto, não vai. Se você não tomar coragem, se levantar, sair dessa estagnação e frequentar e praticar a palavra. O que vai mudar a sua vida é a prática da palavra e não é frequentar culto. Se frequentar culto mudasse vida, você era a pessoa mais abençoada da face da terra. Se ouvir culto em televisão mudasse a sua vida, você já não estaria nesse problema mais. Então tem algo de errado aí. Precisa fazer algo. Antônia Alves de Carvalho, apóstola. Quanto tempo? Abração, beijão. No apóstolo, em todo mundo aí na igreja. Deus abençoe a todos. Então o que você precisa fazer para você aprender a mudar de vida? O que você tem que fazer para que a sua vida possa ser transformada? Livro de
Atos capítulo 4, versículo 1. Diz assim, versículo 2. Diz assim: ressentidos por ensinarem eles o povo a anunciarem Jesus ressurreto dentre os mortos. Escuta o que eu vou te falar. Você precisa entender isso. Precisa entender com muita clareza. Com muita clareza. Por quê? Porque é o ensino da palavra que transforma a vida. É a colocação em prática da palavra que transforma a vida. Eu falo isso com muita propriedade, irmãos. Porque quem convive comigo e conhece aqui os irmãos da igreja, eu sempre gosto de relembrar isso. Sabe que o ano passado eu passei muito mal mesmo, desmaiei 3 vezes, as pessoas corriam comigo para o hospital a todo momento, eu não podia comer nada que passava mal, e estava uma coisa de doido, não tinha paz. Estou falando para você que está vivendo aí e amargando enfermidade e não toma posse da palavra. E eu falei com Deus, porque a cura, ela pode ser de modo sobrenatural, ou pode acontecer com o fato de eu tomar em prática a palavra que foi ordenada. Então precisa entender isso. Então, eu passei muito mal, fiquei muito ruim, e ficava todo mundo assustado me olhando. Mas Deus falou no meu coração: vai caminhar. O que parece uma loucura mudou a minha vida. O que parece besteira para alguns mudou a minha vida. Mas eu duvido que você já foi no médico e o médico não falou com você: vai caminhar. Porque caminhar é a receita não só do médico, mas primeiro de Deus. Porque quando o povo estava lá escravo no Egito, Deus mandou Moisés lá buscar o povo para fazer uma caminhada até Canaã. Há uma caminhada, irmãos, para você chegar na vitória. Há uma caminhada para você mudar de vida. E quando eu comecei a caminhar, eu comecei a melhorar. Quando eu coloquei em prática o que Deus falou no meu coração, eu comecei a melhorar. Então aqui esse texto, ele está tratando de uma cura que aconteceu e gerou uma revolta no coração de algumas pessoas. Porque Deus não te quer vivendo dessa forma. Deus não te quer vivendo de forma que você não melhore nunca. Mas o que você tem que fazer? Aprender a palavra. Você pode entrar em concordância comigo agora aí. A palavra extermina e tira a miséria. A palavra extermina e tira da miséria. Qualquer tipo de miséria que você esteja vivendo. Emocional, financeira, física, sentimental. A palavra de Deus é viva, mais cortante que espada de 2 gumes, e por ela ser viva, ela tem o poder de alcançar o seu problema. Por ela ser viva, você não precisa fazer esforço algum, a não ser ler e ouvir. Por ser viva, você não precisa viver preocupado, porque ela vai fazer o trabalho que Deus enviou. Isaías 55, 11. Isaías 55, 11. Diz: a minha palavra não volta vazia, antes ela cumpre aquilo que me dá prazer. E eu estou te afirmando, o prazer de Deus, hoje, aqui nessa tarde, é pegar a sua história e mudar ela. O prazer de Deus nessa tarde é pegar a sua história e transformar ela. Mas não da maneira que você pensa que vai ser, da maneira dele. Da maneira dele. Faraó relutou para não libertar o povo. Moisés relutou para não ir buscar o povo. Mas quando Moisés assumiu com o que Deus falou com ele, quando Moisés colocou em prática o que Deus o instruiu para fazer, o povo saiu do Egito. Deus está me instruindo aqui para te ajudar, para arrancar você dessa miséria, para arrancar você
dessa crise que nunca passa. A crise não te alcançou, você é a crise. Porque aonde você chega tem crise. Você é o problema. O problema não é as coisas que estão acontecendo. O problema é você. Porque quando você muda, não tem problema que resista, meu querido. Quando você muda, o problema tem que ir embora. O problema vai embora com a sua mudança, com a sua transformação, com o seu entendimento, com a sua compreensão. Qualquer pessoa que estiver errando muito, qualquer pessoa que estiver errando muito, por falta de conhecimento, basta ensiná-la. Ela aprende, ela para de errar. Essa é a mentalidade de Deus. Quando você aprende, você para de errar. Quando você aprende, você deixa de ser derrotado. Quando você aprende, você deixa de depender dos outros. Quando você aprende, você transforma a sua vida. Quando você aprende, tudo é transformado. Não fique preocupado em transformar coisas que estão fora. Foque em transformar as coisas que estão dentro de você. Porque o que te faz perder ou ganhar não é o que está aqui fora, é o que está dentro. A ignorância é a pior causa de perda. Sabe qual é o maior culto que existe? O maior culto que existe é o culto à ignorância. Este é o maior culto que existe. Porque as pessoas vivem na ignorância do que pensam, do que acham, do que sentem, mas não buscam a compreensão da palavra da verdade. Jesus falou, você precisa conhecer a verdade para se libertar. A libertação só vem com o conhecimento da verdade, irmãos. Eu vou falar isso e vou insistir, porque é isso que a palavra diz. Eu não estou aqui para te afrontar, não estou aqui para te acusar de alguma coisa, mas se você não reconhecer os próprios erros, as próprias falhas, você vai continuar vivendo essa vidinha aí ruim que você vive, com problema na família, com problema no casamento, com problema de saúde, com problema financeiro, nunca vai mudar porque você é o problema. Você é o problema. E se você não encarar isso, não vai mudar. Os fariseus eram filhos de Abraão e se gabavam disso. Um judeu tinha o maior orgulho de ser chamado filho de Abraão. E portanto que eles enfrentaram Jesus. Porque Jesus falou assim, Jesus falou, vocês precisam conhecer a verdade, que a verdade vai te libertar. Os caras ficaram indignados. Ficaram indignados. Porque ouvir a verdade bíblica, você até gosta. Quando eu falo, ó, Deus vai te curar. Caraca, isso faz multidão fazer tremer um ginásio. Ah, Deus tem uma porta aberta para você. Nosso Deus. E quando algumas pessoas escutam profecia de chave, misericórdia. Deus tem uma cura, está te curando. Nossa, está te curando agora. Todo mundo quer ouvir isso. Mas a verdade que Jesus está falando, que eles teriam que saber, era a verdade que eles viviam. Qual que era a verdade que os fariseus viviam? Letícia Luiza, minha camarada, já tive no Instagram hoje e você não compareceu, viu? Você não compareceu lá, Letícia. Meu Deus. A verdade que Jesus está falando, que eles precisam conhecer, não era a verdade da Bíblia, mas era a verdade a respeito deles. Então eu não vou gastar tempo aqui falando tempo de verdades bíblicas que você conhece. Deus é contigo, agindo Deus, quem impedirá? Isso aí você conhece. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Isso você conhece. Tem ouvido muito. Mas a verdade que os fariseus tinham que ouvir e que Jesus teve coragem de falar, e é preciso muita coragem para falar a verdade, segundo a palavra, é que eles eram mentirosos, viviam na mentira, no engano, eram hipócritas, enganavam as pessoas. Esta era a verdade que Jesus falou para eles, que eles não iriam herdar o reino dos céus com o joelho de Abraão,
Porque se eles não colocassem os joelhos deles no chão para orar, para mudar de vida, para aceitar que a condição deles estava conduzindo eles para o inferno, porque mentindo, enganando, sendo hipócritas, eles eram filhos do diabo e não de Deus, e precisava de uma mudança. Aí eu não sei qual é a mudança que você precisa. Eu não sei o que você faz de errado. Mas você sabe o que você faz de errado. Porque o que é errado, você faz escondido. O que é errado, ninguém pode saber que você faz. O que é errado não é feito em público. E são essas coisas que nos tiram o mérito de sermos filhos de Deus. Qual que é a verdade que você precisa ouvir nessa tarde? Que você é uma pessoa cheia de ódio, iracunda, vingativa, que quer prosperar fazendo vingança? Que você é uma pessoa que não perdoa e que a sua vida não anda porque o seu coração é rancoroso? Que tipo de verdade eu preciso falar aqui para chegar até você? Que tipo de verdade que você precisa ouvir? Que você é derrotado pelo seu mau comportamento? Que você prega para os outros a verdade, mas não vive a verdade, não aplica na própria vida a verdade que você prega? Precisamos saber que tipo de verdade você precisa ouvir essa tarde para que a sua vida possa subir como um jato lançado ao universo. Deus te fez, você não está entendendo não. Deus te fez para deslanchar. A gente assiste esses filmes, assiste filme, e quando você vê lá uma avalanche perigosa, violenta e rápida, assim que vai chegar a sua bênção na sua vida, quando você entender e começar a tirar da sua vida coisas que Deus não tem se agradado. É isso. Pessoas ressentidas. Para você ver ali no texto que nós lemos aqui em Atos 4, os caras ficaram ressentidos porque Jesus operou uma cura. Ficaram ressentidos. E tentarem, Jesus não, os apóstolos, né, fizeram uma cura e ficaram ressentidos, magoados. De repente você está aí magoado. E achando que vai prosperar magoado. Não vai. O livro de Provérbios, ele diz assim que a pessoa que encobre pecado não vai prosperar. Pô, não é eu que não vou deixar não, poxa. Quem sou eu para não deixar você prosperar? Por mim, eu te abençoava e mudava a sua vida. Mas vive de engano. Vive de aparência. Faz com que pessoas acreditem que você é uma coisa que você não é. Vive de mentira. Você pode falar agora, eu sou uma mentira. Eu sou uma mentira. Eu já fui uma mentira, irmãos. Eu já fui uma mentira. Quem se acha é uma mentira. Quem se acha o bambambam é uma mentira. Vive de engano. De aparência. Quando deita, chora. Não adianta ter casa boa, carro bom. Não adianta. Vive uma mentira. Porque não vive e não alcança o melhor de Deus para a vida. É isso. É isso. Precisamos entender isso. O que Deus quer para nossas vidas é que a gente se arrependa, se converta. Arrependimento e conversão. Conversão é mudança de direção. Arrependimento é deixar as práticas que não agradam a Deus. Eu tenho algo de Deus para a sua vida. Eu tenho algo de Deus para a sua vida. Se você entender isso hoje, que é essa prática errada que você tem por certo, que está te derrotando, você vai deslanchar como uma avalanche. Porque o ensino da palavra é que traz a vitória. Porque o ensino da palavra, ele transforma a nossa vida. Portanto, que os apóstolos, eles começaram a fazer o quê? Depois que... Você entender um pouquinho do que eu estou falando, irmãos. Precisa de compreensão.
Os apóstolos viram Jesus ser assunto ao céu. Ele subiu na frente deles, diz a palavra em Lucas 24. Jesus subiu assim, ó, na frente deles ao céu. Eles viram Jesus ser elevado aos céus. Mas Jesus deu uma ordem para eles, para que eles ficassem em Jerusalém, porque ele já tinha orado e iria enviar o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, para estar com eles. Então, logo após de Jesus subir, eles ficaram ali olhando ainda. Ei, irmã Sandra, graça e paz. Ficaram ali olhando ainda. E diz o texto que apareceu 2 anjos e falou com eles. O que ele mandou vocês fazer? Tem gente que está olhando, irmãos. Está olhando. E não está fazendo o que Jesus mandou. Está só olhando. Mas o segredo é fazer o que ele mandou. Eu preguei isso ontem, né, domingo na igreja, dia 4 de outubro. Preguei isso ontem. Maria falou com os servos, faça tudo conforme ele mandar. E não sendo pouco, eu li isso hoje no livro de Êxodo. Moisés fala com o povo, faça tudo conforme ele mandar. Eu estou aqui de profeta, mas vai surgir um profeta maior do que eu. Oh, meu querido, ele está te mandando fazer o quê? Não vai adiantar você alimentar sentimentos. Não vai adiantar você cruzar dedinho. Não vai adiantar. O que vai mudar é você colocar essa palavra em prática. Aí os caras ouviram lá. Ó, Cristina Sérgio. Deus abençoe sua vida, minha irmã. Nossa loja. Deus abençoe. Minha caiaca. Então, irmãos, escuta só. Eles ficaram olhando para o céu. Fala aí no comentário. Do céu cai chuva. Granizo. Ficar olhando para o céu não resolve nada, não. Não. O que vai resolver é se você ler a palavra e colocar ela em prática. O anjo deu uma dura neles. Vão ficar perdendo tempo aí, olhando para o céu? Esse Jesus que foi, vai voltar. Aí eu creio que eles se atinaram e correram para o templo. Correram para o templo. O mesmo Lucas, que escreve essa palavra, ele escreve também o livro de Atos. Então ele vai dar continuidade ao assunto, no capítulo 1 e 2. Ele vai dar continuidade. E no capítulo 2, ele vai falar sobre o Pentecostes. O Pentecostes, irmãos, não é esse pula-pula que as pessoas acham que é aí, de ficar suado na igreja. Pessoas que vão para o culto, pula e vivem miséria. Não é isso não. Pentecostes era uma festa instituída dos judeus, que era logo depois da Páscoa. 50 dias depois se fazia essa festa de Pentecostes. E como no livro de Joel tinha uma promessa que Deus fez, após aquelas pragas de gafanhotos que Deus enviou, porque o povo estava em pecado, aí o povo converteu o coração, porque a sua mudança, vou te afirmar aqui agora, a sua mudança está na mudança do seu coração, na conversão do seu coração, no seu arrependimento, na sua mudança de trajetória. Na sua mudança de trajetória. Deus tinha feito uma promessa em Joel. De quê? De enviar o Espírito Santo para a igreja. O Atos dos Apóstolos é o início da igreja. É o início de um novo tempo. É o início da graça. Aí o povo está aguardando essa promessa, ó, a uma cara. E Deus escolheu aquele dia de Pentecostes para cumprir promessa. Estou afirmando para você aqui agora. Deus tem dia e hora para cumprir promessas na sua vida. Deus tem dia e hora para falar, para fazer o que Ele falou, no momento que você começar a fazer o que Ele falou. As coisas só acontecem, só começam a acontecer, só começam a se tornar realidade. Você que está me ouvindo aí, que está amargando derrota, comece a praticar a palavra. Deixa de ser ouvinte. Deixa de ser frequentador de culto. Deixa de ser pessoas que ficam de um galho para o outro, de igreja em igreja, de profeta em profeta, buscando revelação. A revelação está aqui para você nessa tarde, que entrou aqui.
A revelação é: se arrependa, se converta, deixa o mal, deixa o engano, deixa a falsidade, deixa a fofoca, deixa as críticas. Deixa isso. Oh, e é questão de poucos dias para as bênçãos do Senhor ser derramada sobre a sua vida como uma avalanche. Rápida, perigosa. Para mudar de vida é isso, irmãos. Os apóstolos voltaram para o templo. 10 dias. 10 dias. Eles ficaram dentro do templo, orando, insistindo, buscando, diz o texto, unânimes, perseverando no ensino da doutrina, perseverando no conhecimento. Doutrinar é preparar alguém para viver de certa forma. Doutrinar é preparar alguém para viver de certa forma. Você doutrinar alguém, você vai tirar tudo aquilo que é ruim dele, você vai tirar todos os defeitos dele e vai deixar ele no ponto para ser abençoado. Eu estou aqui te doutrinando nessa tarde, porque o melhor de Deus vai ser derramado sobre a sua vida. Mas primeiro precisa tirar essa cobertura de pecado. Quem está coberto de pecado não vai viver as bênçãos de Deus. Quem ainda vive na prática do pecado, e pior, Arilson, meu irmão, graça e a paz, pior, irmãos, tem gente que vive na prática do pecado e fica de vítima. Fica de vítima. Como se fosse um coitadinho. Tadinho dele, pecou. Tadinho dele, caiu de novo. Tadinho dele, bebeu, se embriagou de novo, tadinho. Botaram um funil na boca dele e viraram cachaça. Não, querido, não é isso não. Você quer mudar de vida? A Bíblia fala assim, ó, no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Deus sabe quem pertence a Ele. E não vem com essa conversa de tá me julgando, não. Esse é o pior tipo de pessoa que fica, tá me julgando, me julgando. Não quer mudança, porque quando fala do seu erro, tá te julgando. A Bíblia diz, Deus conhece os seus. E quem pertence a Deus, foge do pecado. Quem pertence a Deus, você pertence a Deus. Então você é o maior atleta da face da terra. Porque não tem um lugar que a gente vai nesses dias aí que não tem pecado. Mas onde você chega que tem pecado, você corre. É isso que a palavra ensina. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina, irmãos, ficarmos com piedade do pecado, não. A Bíblia ensina o seguinte, livro de Romanos, capítulo 6, versículo 16. Aquilo que te domina, te escraviza. Quem domina você? A ignorância? A ira? Então você é escravo da ira. O que domina você? A fofoca? Então você é escravo da fofoca. O que escraviza você? Vida dos outros? Então você é mensageiro do cão. É isso. O escravo faz aquilo que manda. O que domina você? O álcool? A mentira? O engano? Se isso te domina, você é escravo. Porque o que nos domina, nos faz escravo. Então não fica de coitadinho, não. Não fica de vitimismo, não. Se você quer mudança, levanta e pratica a palavra. Levanta o filho pródigo. Errar é comum, irmãos. Eu nem gosto da frase errar é humano. Eu digo que errar é comum, mas não é normal. Errar é comum, mas não é a base de quem quer viver com Deus. Errar é comum, mas não é a norma geral para nós. Não é a norma geral para nós. Porque quem quer servir a Deus, a Bíblia diz que ele nega a si mesmo. Então ele nega as próprias vontades para viver uma vida com Deus. Vou voltar no filho pródigo, mas quero que você compreenda isso. O livro de Romanos, capítulo 8, versículo 8, parece, diz assim, que quem está na carne não pode agradar a Deus. Se você ceder aos seus pecados e às suas vontades, bonitinho, bonitinha, Deus não está a seu favor, não. Não está, não. Deus está a favor de quem nega-se a si mesmo, de quem paga um preço exorbitante para não pecar. Agora, qualquer tentaçãozinha te tira da presença de Deus.
Qualquer problemazinho te faz pecar? Qualquer afrontazinha te faz parar de ir para os cultos? E como que você quer vencer? Como que você quer mudar a sua vida? Como que você vai ser transformado? Na verdade, vou te falar a verdade, você ainda é o mesmo e fica contando marra aí. Ah, eu mudei muito, eu mudei muito. Não é mudar muito, não, é mudar geral. É mudar geral. Você quer que Deus muda muito ou muda tudo? Deus vai pegar a sua enfermidade e te deixar meio doente. Vai pegar os seus problemas e deixar com meio problema. Não vai resolver tudo, não. Será que você vai gostar? Será que é isso que você quer? Não, irmão. É tudo ou nada. É perder ou ganhar. Não tem meio termo, não. Ninguém sobe em meio pódio. Ninguém fura meio buraco. Não, cara. É perder ou ganhar. Jesus falou assim: aquele que ganhar, perder. Porque quem não quiser perder, não vai ganhar. Até lembrei da Dilma agora. Ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Mas com Jesus não tem perda. Com Jesus quem perde, ganha. Há um processo. O pai do filho pródigo ficou triste. Mas não impediu o sofrimento do filho. Deus não vai impedir o seu sofrimento, a sua angústia. Deus não vai impedir. Se você quer mudar, é tempo de você assumir os seus erros. Largar de ser menino. Tem gente que se comporta igual criança. Faz errado e finge que não fez. Faz errado e oculta. Faz errado e nega. Não, Deus me livre, eu não fiz isso não. Não, eu não falou assim. Fez sim. Por isso que a vida não está mudando. Está vivendo de aparência. Está com mais cuidado com você mesmo do que com as coisas de Deus. A gente não pode viver uma vida, aonde protegemos as coisas erradas e ignoramos as certas. Hoje em dia, o que é certo é defender o ladrão, defender o bandido. É correto isso. Vou voltar no filho pródigo ainda, não esquece não. Você lembra da passagem lá da prostituta de João 8? Acharam a mulher no flagrante pecado, adultério. Estava ela e um camarada lá tendo relação sexual. Eu não sei quem era casado. Estavam os dois lá. No maior love. Aí pegaram eles e levaram para Jesus. Mas a intenção que levaram para Jesus foi para tentar Jesus. Porque existia uma lei seguinte: quem adulterava tinha que morrer. A lei era assim, não tinha dó não. Quem adulterava tinha que morrer. Apedrejado. E chegou um monte de gente lá para apedrejar a mulher. Aí perguntaram para Jesus: o que fazer com essa mulher que estava lá adulterando? Falou: tem que apedrejar, ué. O que a lei diz? Tem que seguir a lei, ué. O que a lei fala? Para apedrejar? Então joga a pedra nela. Mas só que é o seguinte: só pode apedrejar ela quem não tem pecado. E Jesus voltou a fazer o que ele estava fazendo. Abaixou para ensinar quem estava ali. É o ensino que resolve o problema. É o ensino que resolve o problema. É o aprendizado que resolve o problema. É a compreensão da palavra que resolve o problema. Quando Jesus falou com eles, todos compreenderam que eram pecadores e que não podiam atacar aquela mulher. Não tem ninguém na face do mundo que pode atacar alguém que está pecando. Não. A nossa função aqui é ensinar pessoas a deixar a vida de pecado. É para isso que serve a Bíblia. É para isso que serve a igreja. A igreja é lugar de pecador, sim. Jesus falou: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os doentes.
Quem é doente para Jesus? Quem está levando uma vida de pecado. Porque os que se acham santarrão ficam apontando e acusando. Irmão, vou falar com você nessa tarde aqui. Se tem alguém te apontando as suas falhas, apontando os seus erros, porque você errou, te critica, fala mal. Não estou dizendo que é normal você ficar errando. Estou batendo nisso. Estou batendo nisso. Não é normal você continuar vivendo uma vida de pecado. Mas não é normal também ninguém ficar criticando o outro porque errou. Não é normal. Então precisa-se aprender a palavra. O filho pródigo saiu de casa e diz a palavra, eu amo essa palavra, de Lucas 15. E disse: voltarei para a casa de meu pai, porque lá até o empregado dorme bem, come bem, vive bem, e eu estou amargando derrota aqui, ó. Você que está aí amargando derrota, na casa do teu pai, Jeová Jireh, o Deus da providência, aleluia, você vai viver melhor, na presença de Deus, você vai viver melhor, fazendo a vontade de Deus, você vai viver melhor. O filho pródigo, ele percebeu isso, ele compreendeu isso. Ele percebeu que riqueza, conquistas no mundo, te leva à miséria, à derrota. Quantas pessoas tinham muita coisa e hoje não tem nada? Mas é o ensino da palavra que resolve. Vai para a tua igreja, senta na tua igreja, senta com teu líder, fala com ele, ora por mim, porque eu não estou conseguindo viver a palavra. Ora por mim, me ensina, porque eu não consigo botar a palavra em prática. Eu estou cansado de ficar vindo aqui e voltando, não acontecendo nada. Naamã mergulhou 7 vezes e foi curado. 7 vezes, 7 mergulhos, saiu curado. E quanto tempo você está mergulhando e não muda nada? Coloque hoje, é tempo da minha mudança. Mas a sua mudança não é exterior, é interior. Os seus problemas não são os que estão fora, é os que estão dentro de você. Eu preciso que você compreenda isso. Os fariseus foram confrontados por Jesus. Por quê? Toma uma água aqui, pastor. Aleluia. Newton Gomes, lá de São Paulo. Eita glória. Deus abençoe, Newton. Graziela, Cláudia Concô, minha prima. Pregação, ô glória. Amém, minha prima? Um abraço no coração. Graziela, Deus abençoe, Graziela. Ivonete Coelho, um abração para vocês, viu? Carlos Inocêncio, meu amigão, um abração. Entenda bem, irmãos? Qual que era o problema dos fariseus? A mentira. Você podia comentar aí, vivendo uma mentira. Eu estou aqui para te ajudar, irmão. Estou aqui para te ajudar. Não adianta achar que tomar um golinho vai resolver, porque quando você acorda, você enfrenta a realidade. Não adianta fumar um break para resolver, que quando você voltar ao normal, o problema está ali. Não adianta querer trair o marido e a esposa achando que vai resolver, porque isso não resolve. Está arrumando outro problema. Está acabando com o restinho da confiança que existia. Problema se resolve encarando e achando onde ele está. Faz uma reflexão aí agora. Para de culpar os outros. Para de botar problema nos outros. Para de fazer de ter esse comportamento adâmico. A culpa é de Eva. Que culpa de Eva? A culpa é sua. A culpa é sua. Deus não saiu da posição. Deus não saiu da posição, não. Deus está no mesmo lugar. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente. Sempre significa eternamente. Ele não muda. Você que muda. Ele não sai da posição. Ele fala lá em 2 Timóteo, se você for infiel, eu permaneço fiel. Se você deixar de fazer, Deus continua fazendo. Mas o que Deus quer é que você comece a fazer, comece a viver. Saia desse modo. Esse modo de estagnação. Já recebeu quantas mil orações? Quantas mil orações? Coloca aí. Já recebi mais de 11 mil orações.
Coloca aí no comentário. Mais de 11 mil orações já recebi e não mudou nada. Cadê a palavra que diz então, irmãos? Salmo 91, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Para quem que é esta palavra? Para quem está andando em pecado? Para quem está andando em mentira? Para quem está andando no engano? Para quem está andando na falsidade? Para quem está vivendo de aparência? Para quem é hipócrita? Para quem é esta palavra? Aonde essa palavra se cumpre? Em que essa palavra se encaixa na sua vida? De repente se encaixa somente na vontade de que ela aconteça, mas nunca aconteceu. Porque você é uma mentira. Porque quem vive mentira é mentiroso. Quem vive engano é enganador. Você é aquilo que você faz, cara. Eita glória. Sabe o que a Bíblia diz? Que o diabo é mentiroso, não se firma na verdade, porque é mentiroso, e não tem como mentiroso falar a verdade, não tem como falso ser verdadeiro, não tem como hipócrita deixar de fingir, porque é isso que ele sabe fazer, é dessa maneira que ele vive. Primeira coisa que você precisa aprender. Eita glória, toma um vento, toma um vento. Tá ventando aqui, tem um ventilador aqui, toma um vento, ó. Toma um vento, respira aí. Primeira coisa que você precisa fazer: perseverar no aprendizado da palavra. Não sossegar enquanto não aprender. Foi isso que os apóstolos fizeram. Perseveraram. Insistir. O que é perseverar? Insistir. Não se mover enquanto não acontecer aquilo que você precisa saber. É isso que a Bíblia ensina. Doutrina. São princípios que dirigem a vida de alguém. Quer viver com Deus? Eita glória. Quer viver com Deus? Está precisando de princípios. Aprender a viver pela palavra. O que a palavra diz. Se te bater numa face, dá a outra. Se quiserem te levar 1 milha, vai 2. Se tentarem te resistir, não resista. É isso que a Bíblia ensina. Então não adianta eu criar um personagem que de domingo, dia de culto, se veste bonito, põe uma Bíblia debaixo do braço, dia de culto, e vai para a igreja. Chega lá, canta bonito, fala bonito, prega bonito, chega em casa e espanca a filha, xinga a mulher, ataca marido, xinga vizinho, xinga o prefeito, xinga o governador, xinga o presidente. Que tipo de crente? A Bíblia diz assim, meu querido, que de uma mesma boca não pode fluir água salgada e água doce. Ou você abençoa ou amaldiçoa. Ou você vive a palavra, ou descamba de vez para o pecado. Doutrina é princípio. É aquilo que te inicia. É aquilo que você não abre mão de fazer. É princípio. Você não negocia. É o aprendizado dos ensinos de Jesus. A igreja é a escola de Jesus. É na igreja que você aprende a amar. É na igreja que você aprende a perdoar. É na igreja. É estudando a palavra. É princípios. Então eu preguei isso aqui no Instagram hoje. E voltei a pregar aqui. Com complemento, mas o fundamento é o mesmo. A base é a mesma. O que vai te fazer? Qual que é a estratégia do inimigo para você não alcançar a sua vitória? É simples. Te impedir de aprender. É só isso que o diabo vai fazer. Te impedir de aprender. Te colocar preguiça, desânimo, cansaço, compromissos, para te impedir de participar. Estou falando que o problema é você?
Quem deixou de ir? Os problemas mudaram porque você não foi? Não, continuam. E depois diz, ai meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu sei o que fazer e estou te falando. Foi a mesma coisa que os apóstolos fizeram. A mesma coisa. Perseverar no ensino. Ter comunhão com as pessoas. Ter comunhão com pessoas que mudaram de vida. Amigo de cachaceiro, bebe cachaça. Amigo de maconheiro, vai fumar maconha. Amigo de fofoqueiro, vai fazer fofoca. Amigo de mentiroso, vai mentir. As pessoas que te cercam te influenciam. E é isso que funciona. Sabe o que a Bíblia diz? As más conversações corrompem os bons costumes. Você não era assim. Mas foi só começar essa amizade aí, ó, que descambou. Você não era assim. Mas foi só começar a ouvir essa pessoa aí que a sua vida mudou. Você não tinha esse tipo de dificuldade. Mas foi só começar esse relacionamento aí novo. Relacionamento novo. Ao buraco que está entrando. Vou te explicar uma coisa. Com quem você se associa, você tem comunhão. Comunhão é mesmo pensamento, mesmo sentimento, mesma ação. Se você está convivendo com alguém que não quer pensar como você pensa para tomar decisão para as coisas, que não quer pensar como você pensa para resolver as coisas, que não quer pensar do jeito que você pensa, abandona. Porque não faz sentido. A Bíblia, ela nos ensina que não podem andar juntas se não estiverem de comum acordo. Tem gente que insiste no errado até amarrar o burro junto. Aí casa e quer separar. Devia ter separado antes de casar, quando percebeu quem era a pessoa. Devia ter separado quando o pai e mãe falou para não casar. Aí casou assim mesmo, eu amo, eu amo, eu amo. E agora, como é que não ama mais agora? Agora vai ter que aprender a amar. Porque casou, falou que até que a morte separe. Vai durar esse negócio aí.